escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, juniores! Bora para mais uma aula? E hoje estudaremos a lição 10, nesse trimestre bem especial, com o tema Tempo de Sonhar, que nos conta a história de José do Egito, onde tudo começou com um sonho, sonhando com o futuro. Meus irmãos não acreditam em sonhos, destruíram meus sonhos, sonho ou pesadelo? Meu sonho agora é ser livre, recompensado por interpretar um sonho. Sentir fome não era o meu sonho. E na lição de hoje será Meu sonho se tornou realidade. E o textuário diz assim: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Salmos 89, versículo 8. Glórias a Deus, e com certeza não há. E pergunto para vocês, juniores, quanta coisa aconteceu na vida de José até chegar à lição 10? Muita coisa, não é mesmo? E vocês se lembram de onde paramos na última aula? Sim, os irmãos de José estavam indo em direção ao Egito, a fim de comprar comida. Lá foram eles para o Egito. Chegando lá, quem era o responsável pela venda dos alimentos? José. Então, quando chegaram lá, o que eles tiveram que fazer? Reverenciar o seu irmão. Os irmãos de José tiveram que se inclinar diante do governador do Egito, que era o próprio José. Quem está lembrando da primeira história que ouvimos aqui, hein? O sonho de José estava se realizando naquele momento. Os irmãos de José estavam prostrados diante dele. Isso veremos nos explorando as escrituras. Está lá em Gênesis, capítulo 42, versículos 6 ao 38. A tia lerá os 7, 8, 9, que diz assim: E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Quando os irmãos de José se levantaram do chão, não reconheceram José. Por que será que não reconheceram? Porque quando José foi vendido por eles, ele era apenas um adolescente. Mas agora ele havia se tornado um egípcio, vestia-se e falava como um egípcio, enquanto seus irmãos conservavam ainda o jeito de pastores de rebanho, simples e humilde em suas vestimentas. José havia se tornado um verdadeiro príncipe diante deles. Naquele momento em que José viu seus irmãos ali ajoelhados no chão, prostrados diante dele, seus sonhos de menino vieram à sua mente. Só que José não disse a seus irmãos quem era, e ainda disse para eles: Vocês são espiões que vieram investigar o nosso país. Os irmãos de José ficaram desesperados quando ouviram aquilo e começaram a falar sem parar que eram honestos, que eram gente boa, que tinha família, que tinha um irmão mais novo. Quando José ouviu falar do seu irmão mais novo, foi mais duro ainda com eles, porque ele estava querendo obter informação. E toda essa confusão levou os irmãos de José a pensarem no que tinham feito lá no passado com ele, nos erros que haviam cometido. Sem saber que José estava entendendo toda a conversa, eles começaram a lembrar do passado, do que tinham feito com José. Então José mandou prender Simeão. E ainda fez uma troca, que só soltaria Simeão se na próxima vez que eles viessem comprar, trouxesse o Benjamim. E então pediu para os seus empregados colocarem comida no saco dos irmãos a mais e devolvesse o dinheiro deles sem que eles soubessem de nada. E assim foi-se para Canaã.
e Simeão ficou lá no Egito. Só depois que já estavam bem longe do palácio do rei, os irmãos de José viram que o dinheiro estava lá. Ficaram apavorados, porque sabiam que José poderia ser muito duro com eles, porque eles nem sabiam que era José. Ou seja, eles foram comprar mantimento para matar a fome e ainda vão ser acusados de ladrões. Seria um absurdo, uma condenação de morte. Então eles contaram tudo para o pai e Jacó ficou muito apreensivo, porque ele não queria deixar Benjamim com eles, porque ele já tinha perdido José e ainda perderia o outro, correria esse grande risco? Jamais. E agora? Será que os filhos de Jacó iriam conseguir convencê-lo de deixar Benjamim com eles? Isso nós veremos na próxima aula. Uau, que reviravolta, não é mesmo, Junior? Eu sei que no íntimo de todos nós gostaríamos de ter um momento assim, que nem José teve, depois de tudo que ele passou. E eu poderia te dizer, olha, vai chegar a sua vez, vai chegar a minha vez, você terá um momento igual ao de José, mas não é bem assim não. A palavra de Deus não fala que se seguirmos a Jesus seríamos ilesos a humilhações, a doença, desemprego, lutas e tantas adversidades, que teríamos um escudo e nunca sofreríamos. Não é bem assim. Porque lá em João 16:33, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Ou seja, perseverar, resistir, manter firme, lutar até o fim, será salvo. Só que tem um detalhe, o Senhor nos prometeu que estaria conosco até o fim, que Ele não nos abandonaria, que Ele estaria conosco até o fim para não desanimarmos. Por que eu estou falando isso? Para deixar você desanimado, para você desistir? Não é isso. Deus realiza sonho, Ele cura, abre portas, vence guerra, nos ajuda a vencer. E se for da vontade dEle, faz muitas coisas. Mas aí eu pergunto para vocês, e se Ele não fizer? Nossa fidelidade a Deus não pode ser embasada nas coisas que Ele faz, e sim pelo que Ele é. E mais, meus queridos, Deus já nos deu o maior de todos os presentes, a salvação. Então, reflita sobre isso. Eu sirvo a Deus porque Ele é o Deus da minha salvação ou porque Ele faz coisas por mim? Essa interrogação, esses questionamentos deve ser contínuo em nossas vidas, que nós venhamos a buscar o Deus de verdade, não pelas bênçãos que Ele nos dá. As bênçãos são consequências do que nós servimos a Ele, mas não quer dizer que devemos procurar bênção e depois Deus. Entenderam? Amém? Não esqueçam de fazer atividades de casa e oremos para encerrar a aula. Senhor meu Deus, muito obrigada por esta aula. Obrigado a Deus por cada um que está ouvindo esta lição. Que o Senhor vá ao encontro, abra os corações e que possamos a cada dia nos mantermos fiéis na Tua presença, confiarmos em Ti e possamos ter comunhão com o Senhor, intimidade e identificar o Deus verdadeiro de nossas vidas. Possamos entender que o Senhor quer compromisso conosco e não buscarmos, ó Deus, a Ti pelas bênçãos, mas sim porque o Senhor é Deus e reina em nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Beijo da tia Elisângela. Tudo começou com um sonho e o desejo de entender um projeto que não era humano, curioso pra saber, querendo compreender e alguém pra lhe explicar aquilo que somente o tempo poderia revelar. Compartilhou com os seus
na esperança de haver explicação, alguém com a razão, e sem esperar, sua própria família ignorou, até o desprezou, apenas por sonhar. Sabe o que fizeram? Pensaram em matar o pequeno sonhador. Tudo isso porque do seu pai era o que tinha mais amor. Queriam o prender, tentando prender também os sonhos de alguém. Mal sabia